precisa ficar preocupada com o descontrole do narcisista quando ele descobre que não tem mais o suprimento narcisista. Olá, você sabia que o narcisista, ele muitas vezes quando procura suprimento narcisista e ele não encontra, ele perde o controle? Então fica comigo hoje, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar como ele faz, por que ele faz e o que acontece com ele quando ele está desesperado. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Uma das características centrais do transtorno de personalidade narcisista é a necessidade constante de controle. O narcisista, ele precisa controlar a narrativa. O narcisista, ele precisa controlar as emoções das pessoas ao seu redor. E ele faz isso porque ele quer projetar uma imagem para o mundo e principalmente para aqueles que ele considera fonte de validação narcisista ou validação emocional. Mas o que acontece quando esse controle é perdido? Muita gente me pergunta: o que acontece, pastor? Quando o narcisista percebe que ele não consegue mais manipular alguém, uma série de reações emocionais começam a se manifestar no seu comportamento. E pode surgir algumas condições que lhes são próprias. Embora muitas pessoas enxerguem o narcisista como uma pessoa extremamente confiante, a verdade é que o narcisista, ele tem uma autoestima baixíssima. Ele tem uma vulnerabilidade tremenda. E dentro dessa condição de ser frágil, ele depende da admiração das pessoas, da confirmação de que ele é realmente aquela pessoa importante, né? Porque se ele perder o controle disso, isso vai apresentar para ele como uma ameaça profunda à sua identidade. A primeira reação que acontece quando o narcisista descobre que está perdendo o controle sobre sua vítima é a tentativa de manipulação. O que é que quer dizer isso? Preste bem atenção. O narcisista, ele começa a culpar a vítima por alguma coisa, que ele está sabendo que está perdendo o controle. Ele começa a fazer chantagem emocional. Ele também faz promessas, vamos dizer assim, promessas de mudança, só para não perder aquele suprimento narcisista que ele possivelmente já está perdendo. Então ele começa a se fingir de bonzinho, de arrependido, né? De que vai mudar tudo aquilo para aplicar o que nós conhecemos como Hoovery, que é uma condição em que ele tenta trazer de volta para a dinâmica abusiva a sua vítima. E esse Hoovery, ele sempre acontece, ou quase sempre, após o descarte do ciclo de abuso narcisista. É quando ele tenta voltar para o relacionamento, porque ele sabe que você continua sendo uma fonte de suprimento narcisista para ele. Então, nessa tentativa, ele faz com que a sua vítima tente voltar à velha dinâmica dos abusos,
Quando essa estratégia não funciona, ou porque a vítima já tem um apoio profissional de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, ou da família, ou da uma nova roda de amigos, e ele sabe que não tem mais acesso aos medos, às coisas que ele provocava na sua vítima, ele simplesmente sai de perto e começa a mudar a estratégia. Ele começa a surgir com a que nós chamamos de raiva narcísica. Já ouviu falar? Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal, mas eu vou preparar um outro bem mais profundo para que você possa compreender futuramente. Nesse momento, o indivíduo reage com irritação intensa. Veja, ele usa ataques verbais, ele usa acusações e ele começa a fazer a campanha de difamação dessa sua vítima, porque ela não quis ele de volta. O objetivo é punir a pessoa que ousou desafiar a sua autoridade, que ousou desafiar a imagem que ele tinha no seu domínio. Então, para o narcisista, a perda de controle não é apenas uma reação, é uma ferida no seu ego. Preste bem atenção nisso, que é importante. O narcisista, ele começa a trabalhar como novas estratégias. E outra consequência frequente que nós observamos é a desvalorização da vítima. Como é que ele faz isso? Olha, a mesma pessoa que antes era vista no período da idealização como uma pessoa maravilhosa, como uma pessoa lá no pedestal que ele criou, de ser uma pessoa perfeita, especial, ele agora, com a mesma intensidade que ele elogiava, ele agora vai difamar. Passa a ser retratada como uma pessoa ingrata, ele passa a retratar essa pessoa como uma pessoa problemática, ele passa a mostrar essa pessoa como uma pessoa cruel e que ele é a vítima. Então, essa mudança abrupta ajuda o narcisista a proteger a sua autoimagem. Em vez de admitir que perdeu alguém importante, o que é que ele faz? Ele cria uma narrativa em que a outra pessoa é que não tinha valor. Era uma pessoa desqualificada. E em alguns casos, é interessante isso, preste bem atenção, porque talvez você esteja passando por isso, não é? Em alguns casos, a perda de controle pode desencadear um fenômeno conhecido como colapso narcisista. Veja, o colapso narcisista ele tem dois caminhos, certo? Tem dois caminhos. Porque isso acontece quando as defesas psicológicas do narcisista deixam de funcionar adequadamente. Então, ele pode experimentar um sentimento intenso de vazio, de vergonha, de medo, de ansiedade e de depressão. Esse é um caminho. Como se sua identidade está fortemente ligada à admiração externa, quando ele não tem mais essa admiração, essa ausência dessa validação faz com que ele entre numa crise. E nessa crise ele pode se isolar, entrar numa depressão, se enclausurar dentro de casa, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, e não querer contato, ou ele sai à procura de uma nova vítima.
Para a vítima, é importante compreender que essas reações não significa que ele a ame, ou que ele está magoado com o amor ferido. Não, porque o narcisista não tem isso. Não tem. É importante que você compreenda que as reações não significam amor verdadeiro. O que significa, muitas vezes, é que o narcisista lamenta, não é a perda da pessoa, mas a perda daquilo que a pessoa poderia oferecer a ele. Não é a pessoa em si, mas a perda do controle, a perda do domínio, a perda da manipulação, aí sim faz com que ele sofra. Por isso, quando alguém estabelece limites firmes para o narcisista, o ciclo de manipulação é quebrado. E ele passa a pensar duas vezes antes de manipular essa pessoa. Veja só, além de não querer mais se aproximar, ele vai agir de forma, muitas vezes, sem que você compreenda. Logicamente, é uma questão mais da mente dele. São reações intensas de outras formas, que podem ser várias outras formas. Pode ser o isolamento, pode ser uma certa irritação, pode ser um agravamento no seu comportamento narcisista. E essas reações intensas, elas são só demonstração de poder para intimidar a sua vítima. Se a vítima continua firme, essa demonstração ela passa a se transformar em um método de vitimismo. Aí ele vai dizer que é um coitadinho, que é um sofredor, que já sofreu tanto, que ninguém compreende, que ele é uma pessoa tão boa, mas que ele é uma pessoa incompreendida, ele tem muito a oferecer, mas ninguém está preparado para aceitar aquilo que ele oferece, porque ele é uma pessoa maravilhosa e as pessoas não compreendem isso. Então, numa última análise, o que nós vemos é que quando o narcisista ele perde esse controle, ele corre um grande risco de entrar em um colapso. E o colapso narcisista é um dos pontos mais difíceis na vida do indivíduo com traços de personalidade narcisista. Não é fácil para ele, mas ele ainda tem muita maldade guardada. Por isso você tem que ter muito cuidado ao lidar com o narcisista quando ele estiver no colapso. Porque tanto ele pode fazer o mal a ele mesmo, se punindo pela sua, vamos dizer assim, pela sua falta de inteligência momentânea de ceder espaço para que você se recuperasse, e lhe odiando porque você agora se tornou uma inimiga da sua nova personalidade, ou da personalidade que ele criou. Então, compreender essas coisas evita muitos males. E eu digo, se você quiser recuperar a sua dignidade, autoestima, identidade, busque ajuda. Busque ajuda. Tá bom? Então, entre no nosso grupo VIP, eu estou esperando você. Olha, eu só tenho espaço para 20 pessoas para que eu possa conversar. Tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida e quiser me chamar no privado, chame, entre no grupo e a gente conversa e eu vou te orientar em muitas coisas, tá certo? E se você também quiser, nós estamos preparando um manual, certo? Eu vou distribuir gratuitamente. Quem entrar já vai receber o link para receber esse material
que eu estou fornecendo, que é um passo a passo para você se livrar no relacionamento, após o relacionamento abusivo, como você se comportar e como você refazer a sua vida, tá certo? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dá o teu like, dá teu comentário, que é importante, diga se está gostando, se não está, fale alguma coisa, porque nós estamos aqui para te ajudar e ajudar muito mais pessoas, tá bom? Então, nós nos encontramos no nosso próximo vídeo.